tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, fui um amigo que tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés. Eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Olha, nessa noite nós podemos perceber mais um pouco sobre a graça de Deus, graça imensurável, palavra tremenda vindo do coração do Pai, qual tem abençoado várias vidas nessa noite. Foi realmente tremendo, pude compreender um pouco mais sobre a graça. Graça, algo não alcançado por obras, mas mediante a fé. Foi muito edificante para mim, para minha esposa, principalmente para poder fazer uma reavaliação na nossa vida e ver que nada está perdido, e que a gente pode, a partir de agora, repensar a nossa história, a nossa vida como cristão, como, no meu caso, como marido e como pai. Fazia muito tempo que eu gostaria de ouvi-lo, desde da minha mocidade, na realidade. E hoje foi uma oportunidade ímpar e singular de poder participar desta mensagem com ele. Muito motivador, nos deu capacidade de nós reconhecermos a nossa fragilidade e reconhecermos a fidelidade de Deus. Sempre quando ele fala, eu sou muito abençoada. Então hoje foi uma das noites que eu fui abençoada com ele pregando. Agora, prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Deixe que ela frutifique em sua vida. Paulo diz que todos pecaram e todos igualmente, sem distinção, sem gradação, sem hierarquia, sem quantificação, sem nota, sem grau, todos igualmente carecem da glória de Deus. E eu estou dizendo isso como introdução para ler com vocês um texto em Lucas 16, que aparentemente parece ser uma aberração de Jesus
em relação àquilo que a gente considera códigos de ética, de moral, de valor, e aquilo que a gente determina como sendo bom e como sendo mal. E de repente vem Jesus e confunde as nossas mentes, mostrando que o real significado das coisas não é medido pelos valores que nós seres humanos construímos através da nossa moralidade e que tem o poder de às vezes cristalizar a vida de um outro ser humano para sempre e torná-lo imutável, porque uma vez que a gente prega aquele label, cola nele aquela tatuagem, ele carrega aquilo como karma para o resto da existência. E o Evangelho vem justamente para desmontar e desconstruir toda essa tentativa humana de tornar o outro numa estátua imutável. O Evangelho tira corações de pedra e coloca corações de carne. Ou seja, ataca a imutabilidade daquilo que se estratifica como pedra e infunde dentro de nós aquilo que tem a mutabilidade, a dinâmica do arrependimento, da mudança de mente, da transformação do ser, do crescimento. Ou seja, não coloca nenhuma forma de formol no ser. Muito ao contrário, gera um estímulo contínuo para que a pessoa não cesse jamais o processo de transformação interior e nem da sua própria consciência. Agora, olha aqui o texto de Lucas 16, ele é escandaloso, e diz assim: disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois que o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente ou sabiamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, disse Jesus agora, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Agora olha aqui para mim. Eu falei há pouco que todos nós somos quem nós somos, e qualquer tentativa de alguém se tornar superior a um outro já nasce morta aos olhos de Deus, porque todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. No entanto, do ponto de vista da sociedade, a gente tem construções de moralidade e de valores éticos, em razão dos quais a gente julga os outros. Então você tem gente melhor, você tem gente pior. E o Evangelho está justamente lidando com esse contexto, com essa situação. Porque se vocês forem lá para o capítulo 14, vocês vão ver que Jesus passou a narrativa inteira do capítulo lidando com fariseus, com gente religiosa. Ele foi a um banquete e Jesus estava extremamente antipático, por assim dizer, naquele contexto. Ele vai chegando, é um dia de festa, e ele não se incomoda com as etiquetas da festa, vai logo identificando um homem que sofria de barriga d'água,
de hidrofobia, e vai curando o indivíduo, e é dia de sábado, já gera um constrangimento. Aí ele entra e começa a fazer logo observações, vendo os convidados, pessoal que estava chegando, todo mundo disputando os primeiros bancos. Aí ele vai lá na frente e outra vez estraga o prazer, faz o pessoal engolir um sapo naquela dieta e diz: olha, estou vendo aqui vocês disputando os melhores lugares, façam assim não. Cheguem, procurem os mais simples, porque se o dono da festa chamar você para a frente, é uma honra para você. Mas se ele disser: sai daqui, senta lá, porque tem um convidado mais importante que você vai pagar o maior mico. Então ele já introduz o jantar com esse appetizer, e para os indivíduos já vão ficando meio incomodados. Que história é essa? Aí ele prossegue e diz ao contrário: se vocês forem dar uma festa, e eles, não se esqueçam, está no meio de uma festa, dada por outros. Se vocês forem dar uma festa, ao invés de vocês convidarem quem pode recompensar depois, com quem vocês possam fazer uma barganha, uma troca, hoje eu te dou uma festa, amanhã você me dá, eu agrado a ele, eu cedo aqui, estou de olho no que ele pode me dar mais além. Ao invés de vocês ficarem fazendo uma negociata em nome da fraternidade e do convívio humano, quando vocês forem dar um banquete, convidem quem não pode dar nada. Os pobres, os cegos, os coxos, os paralíticos, os adormecidos da existência, os sem nome. Chamem esse pessoal, porque eles não vão ter como dar nada de volta. Então a recompensa de vocês terão em Deus, e não na troca. Porque se a recompensa de vocês se estabelecer já pela via da troca, vocês esvaziaram o quinhão espiritual que poderia ser de vocês, porque vocês preferiram a barganha humana do que o derramar da graça de Deus, e que não tem absolutamente nada a ver com qualquer troca que vocês tenham feito entre os homens. Aí ele vai prosseguindo, e alguém lá diz: olha, bem-aventurado quem comer pão no reino de Deus contigo. Aí ele diz: vocês estão de brincadeira, deixa eu contar uma historinha para vocês. Olha como ele estava de mau humor aparentemente nesse dia, tudo isso na mesma festa, né? Deixa eu contar uma história para vocês. Olha, havia um rei, um homem importante, que resolveu dar uma festa, bodas, e mandou convidar os seus convivas, mandou os seus servos. E quando eles foram convidando, só encontraram desculpas e alegações, em razão das quais eles pretendiam justificar a não ida à festa que estava sendo proposta. Alguém disse: olha, eu comprei um campo, preciso ver o campo. Outro disse: eu comprei algumas juntas de boi, preciso testar a boiada. Ainda tinha um cara com uma razão muito nobre: eu casei, gostaria de curtir minha lua de mel, muito justo. Aí voltaram todos e disseram: olha, ninguém vai poder vir. E o rei ficou irado. Disse: então vocês saiam pelos campos, pelos atalhos, pelos becos, pelas esquinas, e obriguem todos a entrar na minha festa. E eles foram e pegaram a moçada inteira, voltaram e disseram: ainda há lugar. Ele disse: então peguem quem vocês encontrarem nos lugares mais ermos, porque a minha casa vai ter que ficar cheia. Agora, nenhum daqueles que foram originalmente convidados haverão de provar do meu banquete, nem vão entrar na minha festa. Isso contando numa festa de gente que tinha justamente esse tipo de desculpas, e que tinha esse tipo de preconceito. Se os porbetões estiverem lá, eu não vou. Se os publicanos estiverem presentes, eu não entro. Se uma meretriz estiver numa mesa dessa festa, eu não vou, porque eu sou santo demais. E ele vai jogando para dentro do ambiente religioso dos fariseus, que foram os organizadores daquele evento que começa lá em Lucas 14, justamente essa anti-agenda. E eles ficam extremamente provocados e chateados. Capítulo 15 começa com Jesus numa outra mesa.
No 14 ele está entrando numa festa de religiosos, fariseus, escribas e gente que se sentia da melhor casta de Israel então. Já no capítulo seguinte ele está sendo convidado por publicanos e pecadores para comer com eles. E diz lá o texto de Lucas que Jesus comia e bebia com eles e eles se alegravam na presença de Jesus, enquanto Jesus lhes ensinava a boa nova. Então os fariseus vieram, mordidos que estavam da festa deles, e agora encontram Jesus à vontade no meio daquele povo que eles repudiavam. Eles vêm à nossa casa, Jesus vem à nossa casa e nos faz sentir esse constrangimento inteiro. Já vai entrando, já vai curando, cara. Vai falando de doença, o sujeito estava bem vestido para encobrir a barriga d'água. Lá foi ele, identificou a barriga d'água do homem, curou o homem. O dia era sábado, a gente fez um esforço enorme para não brigar com ele, mas ele não sossegou. Ainda ficou observando os convidados, falou o que falou. Depois vem e conta aquela história de que no reino de Deus as coisas podem ser invertidas. E atribuiu a nós uma certa etiqueta de superioridade que faria com que nós ficássemos fora do banquete divino e enche a casa de Deus de mulambos. E agora está aqui com essa moçada, com os publicanos, os pecadores, nessa gargalhada, nessa alegria, falando, os homens se deleitando e perguntando, e ele respondendo, e ainda come e bebe com eles. E ficaram irados e murmuravam, diz aí o verso 1 do capítulo 15. Aí Jesus contou uma sequência de histórias para os fariseus presentes que murmuravam, e para os publicanos e pecadores que estavam se alegrando na presença de Jesus. A primeira é a parábola da ovelha perdida. E ele diz, olha, se vocês se acham tão justos assim, podem ter certeza que a alegria do coração do meu Pai é encontrar uma única ovelha, gera nele gáudio interior muito maior do que a existência de 99 justos que se julgam não necessitados de mudança de mente. Depois ele vem e conta a história da dracma perdida, daquela mulher que tinha perdido uma dracma, que era uma moeda de grande valor. Com ela se podia pagar imposto muito sério, um ano inteiro em Israel. E ela tinha perdido uma de suas dracmas e ficou procurando em casa, varrendo, levantando um tapete, aquela angústia que as mulheres normalmente sentem quando perdem alguma coisa, né? Mais do que os homens que acabam dizendo, aparece sozinho. Vamos ver televisão que isso sai de algum lugar. Mas a mulherada fica naquele desespero, varre para lá, varre para cá. Vocês sabem como é. E a bichinha estava lá, a alma feminina está sendo descrita ali, procurando, varrendo, cadê minha dracma? Ai, que preocupação, quanta coisa eu poderia ter feito com essa dracma, quanta comida, quanta roupa, já fez as contas, eu não vou me perdoar se eu não achar essa dracma, procurando a dracma, até que acha. E com isso Jesus diz que o coração do pai carregava também essa aflição feminina por encontrar o que se havia perdido. E quando ela acha a dracma, ela reúne as suas amigas e dá uma festa. E diz, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma que estava perdida. Aí ele vai na sequência contar outra história. Agora ela tem um aplicativo ainda mais específico. 2 filhos de um mesmo pai. Um deles diz, pai, me dá a minha herança que eu estou indo. E o pai tem que repartir os haveres, os bens antes de morrer. Um filho vivo, na Palestina, nos dias de Jesus, ou até hoje, numa comunidade beduína da Palestina, que chegue para o seu pai e peça que a herança lhe seja antecipada antes da morte do pai, está cometendo uma ofensa enorme contra seu próprio pai, porque está dizendo, você está demorando demais a morrer. Eu não tenho tempo para guardar a sua morte. Por isso, antecipe-me a minha parte. Vinha embutido nesse pedido uma confissão de anacronismo da sobrevivência do pai.
Já podia ter ido, a gente estava numa boa. Já que você está demorando tanto, então adianta o meu lado. E o pai ficou tão triste que deu não só a herança dele, mas deu a do irmão mais velho também. E o jovem foi embora para terra distante, gastou como quis, fez o que quis, teve quem quis, usou como desejou, gastou todas as coisas, consumiu tudo e foi consumido e acabou numa situação de degradação do ponto de vista da mentalidade de um judeu, trabalhando, cuidando de porcos e desejando comer babugens, alfarrobas, com as quais os porcos se fartavam. Quando ele teve um insight, uma luz o iluminou, e ele disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Que loucura! Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai, e quando eu chegar lá eu vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. E vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e correndo, o abraçou e o beijou, e o filho iniciou a sua fala: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai foi logo dizendo: para, vem cá. Abraçou, e nisso já está vindo a moçada toda da casa, correndo para ver o que estava acontecendo. Imaginem aquele campo enorme, aquele pai abraçado com um ser humano todo esfrangalhado, que fora como um príncipe, voltava agora como um mendigo, e a criadagem vai se reunindo em volta. E o pai vira e diz: olha, rápido, uma sandália para os pés dele, uma roupa para vesti-lo, um anel para lhe pôr nos dedos, e mais do que isso, pega um novilho cevado e picanha para todos. E ainda mais do que isso, contratem a melhor banda da cidade. Tem uma festa hoje à noite. Convidem todo mundo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí começaram todos a regozijar-se. Esse filho mais novo que foi, equivale no contexto de Lucas 15 aos publicanos, aos pecadores que estavam sentados na festa com Jesus, na mesa com Jesus, comendo, se alegrando, experimentando o perdão, a graça, quando de repente aparece o irmão mais velho, os fariseus, murmurando, reclamando, não queriam entrar na festa, de jeito nenhum, indignados, enciumados, invejosos, odiosos, frustrados, dizendo: a gente fica aqui, bancando, fazendo uma força danada, jejuando 2 vezes por semana, oração o tempo todo, em judeu, aquele negócio ali que o cara fica com labirintite, naquele, né, e vai para lá e para cá, e servindo a Deus de todo o coração, e desviando o olhar. Ai meu Deus, tira o olhar daqui, tira o coração dali, e vai, vou ficando doente, neurótico de tanta santidade, é o famoso santarado. Enquanto isto, Jesus fica aí numa boa com essa moçada que vive, sabe, na flauta, volta, e ele recebe, acolhe, e ainda quer que eu me sinta bem. Eu não entro nisso aí de jeito nenhum. Meu irmão mais velho falou isso quando chegou e viu a festa e as danças, disse: eu estou fora, indignado. Aí o criado, que tinha ouvido a indignação dele, foi lá dentro, falou ao pai: teu filho mais velho está lá fora, mas diz que não entra de jeito nenhum, porque não põe o pé dentro dessa casa. Ele acha que isso virou um bordel, e que você é o gerente do bordel, e que você é um relativista, e que você virou um liberal, e que você virou um pai sem fronteiras. Aí o pai sai, vai lá fora e diz: meu filho, que é isso? É o teu irmão, lembra do teu irmão? O Jonathan?
Teu irmão que saiu há 5 anos de casa, fez eu dividir a herança toda. Pois ele foi lá para aquela terra distante, uma espécie de Amsterdã da Palestina. E aí gastou com o quê? Mas graças a Deus, uma luz o iluminou e ele voltou. E eu estou numa felicidade enorme. Aí o filho chega e diz: olha, não é justo. Há tantos anos eu estou contigo. Não precisava nem dizer isso, porque ele nasceu do cara, né? Então, já começa com a meticulosidade de dizer: há tantos anos estou contigo, como se ele não tivesse procedido do pai, sem jamais transgredir uma única ordem tua, fazendo uma contabilidade para ser auditada um dia, uma contabilidade de obediência, sabe? Ele ticava assim: obedeci, 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 jamais transgredi uma ordem tua, obedeci. Imagina a neurose, ficar obedeci, 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 anos, obedeci, obedeci, o cara está doente, obedeci, 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 jamais transgredi uma ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, e tu mandas matar para ele o novilho cevado, e eu nunca tive uma cabritinha. Como eu queria pelo menos uma cabritinha. Aí o pai disse: meu filho, era necessário que nos alegrássemos e que nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora, na sequência, vem essa parábola que eu li, que começa em Lucas 16, cujo aplicativo não tem essa diversidade. Nas primeiras parábolas, a da ovelha perdida e da dracma perdida, o foco de Jesus era nos publicanos e nos pecadores e no valor que eles tinham diante de Deus. Anjos se alegravam com a conversão deles, o pai se regozijava, como uma mulher que acha o que havia perdido. Já na parábola do chamado filho pródigo, ou dos 2 irmãos, ou do pai amoroso, ele pega e divide os grupos e diz: olha, esse menino que foi para longe e voltou arrebentado, representa esse grupo de publicanos e pecadores que fizeram as viagens mais escabrosas, mas estão aqui, aceitaram o convite da graça, aceitaram o perdão, o abraço, o anel, a sandália, a roupa, o turbante, aceitaram-se como filhos, acolheram o perdão concedido. Agora vocês são como meu irmão mais velho, mortos de ciúmes. Tudo que é meu é de vocês. Quem é que passou essa dieta de não comer nem a cabritinha? Quem é que disse que vocês tinham que ficar vegetarianos? Quem é que falou qualquer coisa? Meu filho, tudo que é meu é teu, pega e come, porque tudo é vosso, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente ou as do porvir, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. E Jesus disse: eu vim, não para que vós tenhais cabritinhas, mas para que tenhas vida, e vida em abundância. Agora em Lucas 16, ele vai com especificidade cortante, e ele já não está falando dos fariseus, nem das autoridades religiosas que estavam incomodadas com a manifestação da graça que ali se esbanjava. Mas ele provoca esse grupo de religiosos contando uma história ambígua, uma história do nosso ponto de vista aético, uma história que acontece na zona cinzenta da existência, não tem preto e branco, é ali naquele lugar onde o cara vai se equilibrando para existir
e na maioria das vezes acaba se relativizando bastante. E conta a história de um administrador infiel, que está estreitamente vinculada ao modo como os fariseus entendiam e percebiam os publicanos e pecadores, especialmente os publicanos, que lidavam com muita grana, que arrecadavam impostos, que botavam os seus mensalões em cima da arrecadação, que tinham as suas cotas extras, tinham seus caixas 2, 3, 4, tantos quantos fossem necessários, que ludibriavam a negociação, majorando os preços, colocando comissões, superfaturando. E aí um dia, o senhor dele, dono do negócio, que era um homem muito rico, ficou sabendo de modo incontestável e irretorquível que o seu administrador estava sendo infiel e desonesto. E vinha uma CPI pela frente. E aí o administrador, quando viu, deu uma de Roberto Jefferson. Quando ele viu que vinha pela frente, ele disse: eu vou ter que dar um jeito de sair dessa melhorado, não é possível. Que vão me pegar com a mão na frente e outra atrás, eu não tenho como negar, rolou mesmo. O que eu vou fazer? Aí ele pensou nas alternativas, né? Falou: olha, trabalhar na terra, pegar enxada e vapo, plantar um campo, eu não posso brincar comigo, dizer que eu topo tudo, porque eu não topo, eu conheço as minhas limitações, eu sei que eu vou ficar todo cheio de bolha, eu vou ficar com dor lombar, eu não vou conseguir, eu vou falir como trabalhador rural. Mendigar, que na antiguidade era uma coisa assim, quase natural para alguns, o indivíduo não estava tendo como sobreviver, ele ia para a praça e mendigava, pedia ajuda. Ele disse: eu tenho vergonha, eu também não nasci para isso. Ficar pedindo, dependendo dos outros, eu não quero. O que eu faço? E o texto grego diz que ele teve uma espécie de eureka, é a palavra. Quando ele diz: já sei o que farei, é eureka. Uau! Foi uma revelação, pegou ele de surpresa, um susto, uma ideia. E a ideia é interessante. Ele pega e começa a chamar as pessoas que deviam ao seu senhor. Chama a primeira pessoa e diz: escuta, quanto é que tu deves a ele? Aí o cara disse: eu devo lá 100 coros de trigo. Aí ele diz: faz o seguinte, escreve 50, paga 50 e a tua dívida está perdoada. Aí o sujeito disse: muito obrigado, que generosidade sua, como é que você vai fazer para cobrir o resto? Deixa comigo, ele diz. Deixa comigo que eu resolvo, eu me entendo com o patrão, eu estou querendo te ajudar, sabe? Fica tranquilo, 50, vai embora, esquece o resto está perdoado. E o cara beija a mão dele: eu nunca mais vou te esquecer, olha, se você precisar de qualquer coisa, conta comigo, pelo amor de Deus. Tá bom, muito obrigado, espero que eu não precise jamais, mas eu vou ter a liberdade, se um dia eu precisar, eu procurarei você, mas espero que jamais precise. Aí o cara vai: Deus te abençoe, Deus te abençoe. E ele está aqui, aí chama o outro: quanto é que você deve ao meu patrão? Aí o cara diz: 70. Aí ele diz: olha, escreve aqui 40. Aí o sujeito: não é possível. Não, fique em paz, eu resolvo o teu problema. Assine e vai. Era a sobretaxa que ele botava, ele só estava tirando o que ele acrescia, vocês entenderam? Ele só estava botando o preço real. Para o patrão ia chegar tudo no preço real. Ele está tirando a sobretaxa, que era o dele, está fazendo o indivíduo pensar que ele foi generoso, está indo embora e despedindo as pessoas com uma gratidão imensa, está construindo um capital imponderável de gratidão. De fato, o que esse homem está fazendo é pegar a ponderabilidade dos capitais quantificáveis, dinheiro, bens, números,
e trocando-os pela imponderabilidade de capitais intangíveis: gratidão, amor, devoção, amizade, compromisso. Ele está trocando o que poderia ser até um dinheiro a mais que ele poderia botar no bolso, porque o patrão ainda não tinha chegado para fechar as contas. Não custava nada roubar o último mês, não é? Quem sabe até roubar mais. Mas ele preferiu um outro caminho, que foi esse ao invés de tomar mais um mês, mais alguma coisa que tem vida, com começo, meio e fim, e que vai acabar logo, eu prefiro desistir disso tudo e apostar toda a minha vida na gratidão dos outros, de que eu vou tocar o coração das pessoas com misericórdia, e que elas vão devolver essa misericórdia a mim um dia. De modo que, do ponto de vista econômico, financeiro, um espertalhão diria que ele fez um mau negócio. Mas do ponto de vista da consciência espiritual, Jesus disse que ele se ouve atiladamente, sabiamente, santa e malandramente. Ainda disse mais o seguinte: porque os filhos das trevas são muito mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Os filhos da luz têm essa mania de que aqui está iluminado, aqui está escuro. Aqui está iluminado, aqui está escuro. A vida está toda dividida, igual um xadrezinho para os filhos da luz. Já os filhos das trevas, já tem aqui está luz iluminada, aqui está sombra, ali está escuro, no meio aqui tem uma zona cinzenta que eu não sei bem como é que é, mas o cara mapeia a vida com muito mais clareza e sabe como se comportar. E Jesus declara isto. E ainda acrescenta: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, como amigos estavam fazendo os publicanos e os pecadores. Apesar de que a origem do dinheiro deles era completamente iníquo. Aqueles publicanos tinham roubado muito. Aqueles publicanos tinham se apossado e majorado impostos. Aqueles publicanos se tornaram as pessoas mais ricas das suas províncias e comunidades às custas da exacerbação da taxação sobre produtos, sobre uma série de coisas. Mas agora, uma luz caíra sobre eles, e o convencimento do Espírito Santo os atingira, e eles tinham tomado consciência de sua própria infidelidade, e que eles teriam que prestar contas ao dono de tudo. E aí, não tendo como resolver, fizeram a melhor escolha. Ao invés de escolherem roubar um pouco mais para ficar com uma grana e uma poupança, e quem sabe uma sobrevida por alguns meses ou alguns anos, eles resolveram abandonar tudo e investir o que podiam e o que tinham na fomentação de amizades espirituais. No caso de Jesus, de maneira irônica, eles estavam praticamente que provocando graça em Deus, pela ação deles, pelo acolhimento, pelo arrependimento, pelos convites para estar juntos, pelo interesse na palavra, pela vontade de se transformarem. E do ponto de vista humano, alguns fazendo como Zaqueu, que subitamente no meio da festa, do jantar, para o qual Jesus mesmo se convidara, chega e diz: mestre, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Aí Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa, hoje entrou. Esse cara, esse Zaqueu, está fazendo amizade nos tabernáculos eternos.
está fazendo amigos espirituais, está incitando e emulando a graça. Esse é o santo malandro. É aquele indivíduo que chega e avalia e conclui que se ele for querer fazer um encontro de contas com Deus, ele está perdido. Só que essa consciência deveria atingir e atacar a todos nós. Porque se qualquer um de nós desejar fazer um encontro de contas com Deus, vai ser achado administrador infiel. Seja de coisas objetivas, seja de coisas subjetivas, sejam de realidades comportamentais, sejam de realidades existenciais, sejam psicológicas, sejam pensamentos, sejam emoções, sejam julgamentos, ou seja, você mesmo, o fato de você ser, já é. Então fuja do encontro de contas, porque o encontro de contas, quem diz que é possível fazer com Deus é o diabo, que incita a justiça própria, que faz o indivíduo pensar muitas vezes com as categorias justicistas dos fariseus. Essa provocação de dizer, vai para diante de Deus que você banca, é uma persuasão do inferno. A persuasão do Espírito Santo diz o contrário. Nenhum de nós pode se apresentar diante de Deus. E se algum de nós quiser chegar diante dele, chegue sob a graça. Ou chegue com a cara de pau daquele trabalhador de Romanos 4, acerca de quem Paulo diz que se uma pessoa trabalha, um salário lhe é devido. Mas se alguém não trabalha e se apresenta para receber, o que esse indivíduo está esperando receber não é pagamento, mas é graça. E a única coisa que o faz ter essa cara de pau de ir lá é acreditar que o coração daquele ante quem ele vai buscar um recurso que não corresponde a um trabalho realizado é um coração bom, de modo que é a fé na bondade de Deus que gera esse processo inteiro pelo qual o homem é justificado. Do contrário, se eu fizesse por merecer, Deus não me devia nada, Ele estaria obrigado a me dar. E aí a salvação não seria pela graça, seria por conquista pessoal e por autojustificação. Vocês entenderam? Agora, esse homem da parábola do administrador infiel, o que ele faz é pegar a consciência, a percepção, a análise do seu estado, da sua situação, de quem ele é, de como ele está, do flagrante no qual ele se tornou aos olhos do seu chefe, do seu dono, do seu superior, ou no caso aqui, analogicamente, em relação a Deus. Toma essa consciência e ao invés de tentar partir para algum tipo de barganha com Deus, ele transforma a consciência que ele tem de infidelidade em ações de bondade para com os outros. Não importa se no coração dele ele gostaria de mais tarde ser recompensado pelo acolhimento que ele mesmo produzira no coração das pessoas, pela gratidão com a qual eles ficaram, pelo modo como foram tratados pelo administrador infiel. Não importa. O que importa é que ele trocou o ponderável pelo imponderável, ele trocou o quantificável pelo não quantificável, ele trocou dinheiro por gratidão, e ele acreditou que os misericordiosos alcançarão misericórdia. E apostou tudo nisso. E Jesus disse, foi sábio, porque fez amigos nos tabernáculos eternos. Ele conquistou uma boca livre.
Sabe o que é boca livre? Boca livre é aquela celebridade, geralmente pratica boca livre o tempo todo, né? Chega num restaurante, aí o dono do restaurante fica alegre, que ele está lá, ô fulano, você aqui, tal, e bota você na melhor mesa, e fica ali, e quer até que bote uma luzinha para os outros que vão chegando e diz, puxa, o fulano come aqui. Aí você vira propaganda do dono do restaurante, sem querer. No final você desconta, ele diz, não, é da casa, tá? Por conta da casa. O administrador infiel entrou na boca livre eterna, entendeu? Os caras vão me receber nos tabernáculos eternos. É uma gratidão infinda. O que ele negociara era quantificável. Agora, o que ele ganhara era não quantificável. O que ele negociara era financeiramente algo numerável. Agora, o que ele recebera era inumerável. Aí Jesus diz, eu recomendo que vocês façam a mesma coisa. Eu recomendo que vocês façam a mesma coisa. Em qualquer nível, em qualquer área da vida de vocês. Vocês sejam capazes de, ao invés de viverem essa vidinha do toma lá, da cá, das barganhas com Deus, com o próximo, negociações meticulosas, ver quem toma o que de quem, ou ao invés de se agarrarem às falsas seguranças do momento, do tempo, do espaço, dos bens, eu aconselho a vocês fazerem um estoque de empoderabilidade, de bens invisíveis, de tesouros espirituais, de gratidão no coração dos outros, porque os misericordiosos sempre vão alcançar misericórdia. Agora, tendo dito isto, eu queria concluir tornando isso prático para a gente aqui, num outro nível. Olhem bem para mim. Possivelmente não haja uma única pessoa aqui que possa dizer a minha existência é o paraíso na terra. Quem tem dinheiro, às vezes não é muito bem sucedido no amor. Quem é bem sucedido no amor, às vezes vive num perrengue danado. Quem é casado com uma mulher que ama ou com um marido que gosta, às vezes tem filhos complicados. Quem tem filhos legais, às vezes é casado com um marido doido. Não é? Quem conseguiu arrumar bem a sua vidinha na nuclearidade familiar, às vezes sofre horrivelmente com a sogra. O cara que tem uma mente consciente, não tem meios de ter recursos para transformar a sua própria consciência em benefício para o outro, de modo que ele fica sempre sabendo o que ele poderia fazer, mas quase nunca ele tem os meios para fazer mais do que o pouco que ele consegue. Sem falar naquelas situações caotizadas mesmo, em que você vai deixando pedaços de você pelo caminho. Começou a sua vida com 16 anos, aí já teve uma experiência ruim na infância, tinha um tio tarado em casa que de vez em quando dava uma molestada sexual na menina, um primo mais velho esquisito que gostava de espremer o garotinho contra o armário, já vem assim meio nervoso, vigilante. Aí chega aos 16, vai arranjar um primeiro emprego, ou está estudando em algum lugar, algum golpe da vida acontece, perde alguém, ou faz amizade com um ser que polui a alma dele. Aí de repente encontra uma pessoa pela qual se apaixona, diz, é a pessoa da minha vida, e descobre logo depois que era o canalha da vida dela, que era o vampiro, o Drácula da existência, não o amor da vida. E já deixou um pedaço lá, e vai, e vai. Às vezes você chega, como diz a música dos Beatles, quando aparece a idade do yesterday na sua existência, e você olha para o ontem, para o passado, aí você olha e diz, yesterday, e aí o cara olha, vai olhando e diz,
I'm the half the man I used to be. Ele começa a dizer, ficou só metade de mim, do cara que eu costumava ser. Aí começa a fazer avaliações, eu não sei por que ela foi embora, vai ver que foi uma coisa errada que eu disse. Aí ele olha para cima e diz, meu Deus, tem essa sombra de pendurada sobre mim. O que sobrou? Esse administrador infiel está vivendo um momento yesterday, existencialmente falando, na vida dele. E Jesus está ensinando o que a gente tem que fazer quando a gente é apanhado nesses momentos em que parece que o passado inteiro volta e a gente diz, e se eu tivesse feito tudo diferente? Eu não fiz. A maioria de nós parece não encontrar mais saída. Quando algumas coisas que deviam ter sido feitas diferentemente ou deveriam ter acontecido de outro modo, aconteceram como aconteceram e nos sequelaram do jeito que nos sequelaram. E a gente acaba quase que abraçando aquilo como karma. Você foi apanhado pela vida, flagrado pela desgraça e deixou ser levado pela maldade da história. Jesus vem e diz, não é nada disso. Você pode ter sido flagrado. Pode ser que a constatação do momento de hoje seja a de que você não está lidando com uma situação que lhe seja favorável, ao contrário, há contas a prestar, há débitos que você não consegue explicar, há dificuldades e há ações suas que estão para além da possibilidade de serem justificadas, mas enfim, hoje a luz acendeu. E o que Jesus diz e ensina é o que fazer com o que restou. Porque frequentemente na vida, gente, nós não estamos escolhendo entre o bom e o ótimo, entre o ótimo e o maravilhoso e o divino. Frequentemente na vida o que acontece é o oposto. A gente está escolhendo entre o ruim e o péssimo e o insuportável. Quais são as alternativas que eu tenho? Aí abre-se o leque. Insuportável, ruim, péssimo, na melhor das hipóteses, razoavelmente ruim. Escolhe. Essas são as escolhas que esse homem tem diante dele. Ele não está diante do bom e do ótimo. Ele não está diante da possibilidade de, se eu fizer isso, fica melhor ainda, se eu fizer aquilo, fica extraordinário. O que ele tem diante dele é, se eu não fizer nada, eu estou danado. E se eu fizer alguma coisa, eu estou perdido. Porque trabalhar na terra eu não posso, mendigar, tenho vergonha. Se eu fizer, que é trabalhar, eu estou danado. Se eu não fizer, que é mendigar, eu estou perdido. O que eu faço? Aí ele diz, eureka, vou pegar o que restou, essa pontinha que sobrou, essa binga de esperança que sobrou aqui, e vou ver o que eu faço com ela. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou investir tudo na misericórdia. Eu vou transformar isso tudo em capital de graça, de favor. Eu vou produzir e transformar isso tudo e processar isso tudo em gratidão no coração dos outros. Eu vou semear gratidão, misericórdia, bondade, acolhimento. De hoje em diante estou cortando tudo aquilo que eu fiz antes
e o que me sobrou e que ainda poderia me ser o último golpe, eu estou transformando o último golpe numa oferta para a vida. E eu sei que isso vai voltar como graça divina sobre mim. Então você e eu, toda hora estamos diante dessa situação. Eu já estive diante delas de modos diferentes. Algumas vezes de maneira muito amena, em que você vai pegando o que é ruim, tentando transformar no que é bom, mas não era tão tragicamente ruim. Por isso pode ficar facilmente bom. Mas às vezes você tem que lidar com aquilo que é absolutamente caótico. Você olha em volta e não sobrou nada. E a interpretação de todos a teu respeito parece ter se tornado a pior possível. E aí você tem que escolher qual é o seu caminho. Eu, por exemplo, desde que eu tomei consciência do significado do Evangelho, e esse texto da Escritura já me está claro, como hoje me está, desde o tempo que eu tinha 22 anos de idade, lá em Manaus, de modo que eu não estou dizendo hoje aqui nada novo que eu não tenha dito há 30 anos atrás. E a escolha existencial que eu fiz foi que, se em qualquer momento da minha existência, a consciência do que viesse, ou a persuasão de Deus que chegasse, fosse aquela que me fizesse sentir um administrador infiel de bens, de dons, da minha consciência, do meu entendimento, das minhas compreensões, das oportunidades que eu tive, e não usei bem, se em algum momento isso acontecesse, eu iria pedir a graça de Deus para pegar o que sobrou, fosse o que fosse, e tentar fazer o melhor do que restou. E pegar a nesga, a sobra, a migalha do que restou e jogar sobre as águas. E jogar no fluxo do rio da gratidão dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos seres humanos. Fazer amizade na terra e nos céus. Anunciando graça, misericórdia, perdão, bondade de Deus, na certeza de que um monte de coisas que poderiam se transformar em justiça própria, em autodefesa, em apologia, em autoexplicação, em capital humano e razoável, precisam ser deixadas de lado e transformadas na confissão daquele que simplesmente deseja e crê que é possível ver até mesmo o coração de Deus completamente emulado e provocado na sua direção, internurado pela escolha que você fez de abandonar aquilo que é humanamente ponderável e trocar por aquilo que é invisível, mas que é eterno. Há muita gente aqui que talvez esteja pensando que o momento da vida que está vivendo, a trajetória que já fez, a vereda que já percorreu, o caminho que já andou, já não lhe deixa alternativa e lhe tenha sobrado apenas continuar no mesmo fluxo, na mesma direção para sempre. Isso é falso. Não é o Evangelho do Reino de Deus. No Evangelho do Reino de Deus, até o administrador infiel pode dar a volta por cima. Até o administrador infiel pode ser objeto de um elogio do Senhor, que nos diga: e eu vos recomendo, vocês que são todos administradores infiéis, ajam do mesmo modo. No dia em que a consciência da sua infidelidade lhe alcançou, e ela chega como persuasão do Espírito Santo que nos faz ver o que Deus viu.
Porque a gente não se enxerga pecador enquanto a gente não vê o que Deus vê, ou pelo menos não enxerga um pedacinho do que Deus enxerga em nós, enquanto a gente não se enxerga à luz de Deus, a gente fica com a jactância dos fariseus. Mas no dia que a gente discerne à luz de Deus quem nós somos, nesse dia, ou a gente pedra de vez e se torna cínico, e se cristaliza na infidelidade no coração, ou a gente diz, eu já sei o que farei, eu vou botar tudo que eu tenho na direção da graça e da misericórdia, porque a devolução será abraços e acolhimentos nos tabernáculos eternos. Sobrou ainda na sua vida muito. Se você está vivo, é porque o tesouro está intacto. Se você veio aqui hoje à noite, pode ter certeza, é porque o potencial para recomeçar o mundo ainda está presente. Já não haveria mais o que fazer se você já não fosse, já tivesse ido, ou seja, se você já era. Mas você ainda não disse fui, você ainda está. Se está, anjos podem se tornar seus amigos. Os devedores do seu patrão, em ouvindo o anúncio do perdão, vão acumular um capital de gratidão diante de Deus pela sua vida. Você pode pensar que isso não é nada, mas creia, isso é tudo. Quando você tira a animosidade do mundo espiritual em relação a você, pela prática da generosidade e da graça no seu cotidiano. Quando você desarma principados e potestades e forças hostis pela prática do amor e do perdão no seu cotidiano. Aí tabernáculos vão se abrindo. Se os nossos olhos espirituais pudessem enxergar, a gente ia ver a mudança e a construção de uma arquitetura nova, de um abrigo novo, de um novo ethos, de uma nova ética, de um telhado divino sobre nós, de uma cobertura sobre a nossa vida. Hoje à noite, eu não sei o que sobrou, mas sobrou tudo, meu irmão. Você está aqui, vivo, viva. Não importa de onde você esteja vindo, preste bem atenção. O apóstolo Paulo garante o seguinte: se nós somos infiéis, ele todavia permanece fiel, porque de modo algum ele pode negar-se a si mesmo. Antes disso, ele diz, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se eu disser, não sei quem ele é, não creio nele, não assumo que ele fez isso em meu favor, não pode ter sido, eu não creio que esteja pago, que esteja feito, que esteja consumado, que esteja realizado, que não creio que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e que agora nós já estamos unilateralmente reconciliados com Deus. Ao contrário, eu creio que eu tenho que fazer a minha escada para o céu, erguida com as pedras das minhas obras pessoais, erigida com a arrogância e com a presunção da minha própria capacidade, da minha própria potência e do meu próprio poder de agradar a Deus, que nada mais é do que o resultado do meu narcisismo, que fica impressionado consigo mesmo e pensa que a minha cara impressiona a Deus. Enquanto o meu caminho é esse, não tem absolutamente nada acontecendo de Deus em mim. Mas na hora que eu desisto e que eu simplesmente digo, eu creio, e ao invés de negar, eu assumo, ao invés de dizer não é possível, eu digo tudo é possível para Deus, ao invés de dizer eu farei,
eu digo está feito. Ao invés de dizer eu consumarei, eu digo já está consumado. Então não estou negando. A gente fica pensando que negar é dizer assim, eu não creio que Jesus é o Filho de Deus. Não, até o diabo diz isso. Negar é não assumir as implicações, os resultados, o benefício, o que está feito, o que está realizado. É ficar tentando agregar a pedra própria, valor próprio, justiça própria, santidade própria, virtude própria, tudo próprios àquilo, sem cujo agregamento da minha parte parece que a obra de Deus não ficou completa. Quando eu faço assim, eu estou negando a cruz, eu estou negando Jesus. Ainda que eu diga que Ele é o Filho de Deus, eu o estou negando. Vocês entenderam? Aí Ele, por sua vez, me negará. Mas Paulo diz, quando, todavia, somos infiéis, Ele, todavia, permanece fiel por uma questão pessoal, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Só para concluir, é muito parecido, por exemplo, com aquela mulher que o marido atraiu. Tem mulheres que o marido as trai, e elas saem de casa e resolvem virar Maria Batalhão. Aí, me traiu, seu sem vergonha, você vai ver o que eu vou fazer. Aí ela sai e pega o Marcelinho, Fernandinho, Mauricinho, não sei o que. Aí depois volta e diz, você está pensando que é só você? Eu também. E o Marcelinho diz, oba, tomara que ele cometa outra que é para ela voltar para cá. Essa pessoa foi ferida por alguém que lhe foi infiel, e ela não permaneceu fiel, porque não tinha nada dentro dela mesma. Porque se houvesse alguma coisa dentro dela, o marido podia fazer o que quisesse, ela não iria se tratar mal jamais. Ela ia ser fiel não a ele, mas a si mesma. Ela não pode negar quem ela é, e ela não é essa pessoa. De modo que a sua fidelidade não tem na fidelidade do marido a sua própria referência. A referência da sua própria fidelidade é respeito por você mesmo, por quem você é. E só os seres seguros são capazes disso, e só os que amam são capazes disso, porque amam a si mesmos. É o caso de Deus, multiplicado ao infinito. A gente é infiel, mas Ele não tem essa crise de mulher traída. Ele que sai e diz, agora eu vou, vocês vão ver o que eu vou aprontar com vocês. Ele, todavia, permanece fiel, porque não pode negar quem Ele é. Vocês lembram que o escritor de Hebreus diz que quando o Pai constituiu o Filho sacerdote sobre todos os sacerdócios, segundo a ordem de Melquisedeque, não tendo ninguém superior a si mesmo por quem jurar, porque o juramento só se faz do inferior tendo o superior como referência. Ele, não tendo ninguém superior a si mesmo por quem jurar, jurou por si mesmo que Jesus é sacerdote eterno em nosso favor, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso não tem volta e nem mudança. É uma questão pessoal. Pode mudar as estações, as eras, os deuses e o que você quiser. Ele que é o único, não trai a si mesmo e mantém-se fiel a mim, não porque eu sou fiel a Ele, mas porque Ele é fiel a quem Ele próprio é, e Ele jurou e não se arrependerá a meu favor. Agora eu não o nego. Alguém pode olhar para mim e dizer, você já foi infiel, e eu direi, é verdade, sou
sou, a minha melhor fidelidade ainda é infiel. Minha melhor devoção ainda é poluída. A minha melhor mente ainda é escoimada ou machucada ou referenciada por alguma coisa torta. Pecado é uma tortuosidade interior que todos nós temos. Então minha melhor fidelidade é torta. Eu sou. Agora, nem no céu e nem na terra, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o diabo e nem qualquer outra criatura jamais ouviu sair da minha boca e nem do meu coração qualquer confissão que não fosse: Jesus me vale tudo, banca tudo, cobre tudo, fez tudo, consumou tudo. E se me disserem o contrário, eu digo: não está feito, porque eu não consigo negar o que Ele fez. Por isso Ele nunca me negou. E quando eu sou infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, meu querido, pegue o que sobrou, porque todos somos administradores infiéis. Pegue o que sobrou, transforme isso tudo em investimento na misericórdia, na graça e na fabricação de amizades na terra e no céu, porque isso volta sobre você. Aliás, sobre você já está, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos dar as nossas mãos, só um momentinho. Pai, Tu trouxeste cada um de nós aqui hoje, sabendo de onde nós procedemos, quais os caminhos que nós percorremos, como chegamos aqui, quem somos, quem pretendemos fazer os outros pensarem que somos sem que sejamos. O Senhor sabe tudo. O Senhor é aquele ante cujos olhos nós somos um flagrante absoluto. Fomos apanhados. Somos apanhados, vivemos em flagrante, e hoje que o Teu Espírito nos dá essa consciência, por favor, ajuda-nos a pegarmos o que restou, e ao invés de nos entregarmos de vez à infidelidade interior, à descrença, ao cinismo, permite que o nosso coração seja iluminado pela Tua graça. E cada um diga aqui: já sei o que farei. E dá que o que saibamos seja trocar as barganhas humanas pela fé na Tua graça. Trocar a vingança, a explicação, a justiça própria pela justificação que vem de Deus, pela fé, pela misericórdia e pelo amor. Por favor, ajuda-nos a fazermos isso de todo o coração, porque nós, sem que saibamos o montante, estaremos gerando um acúmulo de misericórdia que vai cair sobre nós, e muitas portas vão se abrir, e muitos amigos gratos vão nos acolher, e muita gente que um dia não tinha como pagar e foi perdoada, vai abrir oportunidades, porque os céus e a terra vão se unir de tal maneira que a graça celestial vai provocar respostas de misericórdia no chão da terra em nosso favor. Por favor, dá que cada um creia nessa verdade do mundo espiritual, do Evangelho, e cada um a pratique.
E que não haja nada que tenha ficado de tão ruim que não possa ser transformado num bem espiritual, num tesouro de misericórdia. Por favor, faz isso, implantando essa verdade na consciência de todos nós, a começar da minha, renovando-a em mim mesmo. E eu peço que seja assim, e eu sei que assim está sendo. Em nome de Jesus. Amém.